Então vamos começar, vamos iniciar a nossa aula e vamos começar orando, né? Amém. Pedindo a Deus que o Senhor nos abençoe nesta nossa aula, tá bom? Então, deixa eu ver quantas pessoas já temos aqui. O pastor Galileu está aí também, que bom. Então, pastor, ora para a gente, por favor, para darmos início à nossa aula. Pastor Galileu é membro da nossa igreja, para quem não sabe, tá bom? Ah, é? Deixa eu ver, Felipe. Tá bem? Vamos. Tá ok? Pastor. Galileu, tá bom? Está conosco aqui, tá bom? Ai, Jesus. Estão ouvindo bem, pastor? Paz do Senhor. Amém. Amém. A todos. Então vamos orar. Vamos pedir a Oi, Deus. Nilda. Vamos orar. Cumprimentar. Podemos orar, pastor? Podemos orar. Podemos orar. Senhor, nós queremos te dar graças neste momento, Pai, Deus, pela oportunidade tão gloriosa de estarmos unidos, juntos, e desfrutando deste momento, aprendendo a tua santa e gloriosa palavra. amém. Queremos te agradecer pela presença de todos os amados irmãos, Sim, Pai. pelo pastor Kenji, nosso professor, sempre estimado. Que o Senhor continue usando a vida do teu servo para nos transmitir as mensagens gloriosas do céu e nos fazer conhecer mais da tua palavra. Não somente conhecimento, mas para que possamos nos preparar, nos santificar e estarmos unidos para a vinda, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está tão próximo. Amém. Obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos também pelos ausentes, aqueles que não puderam estar. Alguns estão viajando, outros trabalhando, outros em outras atividades, mas que a cada um o Senhor visite e abençoe. Nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu quero apresentar também, o Marcos Buch está aí também, muito bem, né? Apresentar o Márcio Fraia, né? Está aí, ele é da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Pires, tá? Dá um oi aí, Márcio. Aí, né? Eu conheço ele há uns 30 anos. Melhor não falar. Melhor não falar. Ok? Então, tá bom. Vamos iniciar, então, a nossa aula. Estamos falando a respeito da perseverança dos santos e consideramos a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, tá? Então, só vou ler, só para vocês lembrarem, está no artigo 6, que diz respeito ao capítulo 6, que diz respeito à eleição, e 3 artigos que nós lemos. A salvação do crente é eterna, a perseverança dos santos. Os santos perseveram em Cristo e são guardados pelo poder de Deus. Aí temos os textos. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Tá? E 3º artigo. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Então, para nós, batistas, da Convenção Batista Brasileira, nós cremos que nós não perdemos a salvação. Aquela frase bem simples, uma vez salvo, sempre salvo. Tá? Não há como perder a salvação mediante a exposição bíblica que nós fizemos no último encontro, né? Em especial João 10, né? 28 a 29, que vocês viram, que Jesus garante, 27 a 29, que Jesus garante que aquele que está em suas mãos jamais será desgarrado, né? E isso tem também a própria garantia do próprio Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tanto o Pai quanto o Filho estão garantindo que nós não perdemos a salvação. É a palavra de Deus e não é a palavra do homem, tá? É interessante, eu já falei isso para vocês, que nós batistas,
nós meio que misturamos um pouco da ideia do calvinismo com o arminianismo nesse sentido da perseverança da salvação. Se fôssemos arminianos, os arminianos estão ligados ao livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é aquela capacidade que a pessoa tem de fazer escolhas contrárias, tá? Então, para os arminianos, você pode estar salvo hoje, porque você escolheu Jesus hoje, e por causa dessa capacidade, no dia seguinte você pode escolher algo contrário e perder a sua salvação, né? No caso do calvinismo, exatamente por causa da eleição de Deus, você jamais perde a salvação. Então, os batistas da Convenção Batista Brasileira tem uma hora que defendem o lado arminiano, né, da questão do livre-arbítrio, e por outro lado estão defendendo uma posição calvinista, que é a perseverança dos santos. Isso é interessante de nós percebermos na nossa declaração doutrinária. Tá? A eleição para os batistas da Convenção Batista Brasileira, o que é a eleição? Deus escolhe o seu povo. Ele tem o direito de escolher o seu povo. Então, para os batistas brasileiros, nós cremos num termo, numa expressão chamada presciência, que é uma expressão que está nas Escrituras. É conhecimento antecipado. Tá? Então, presciência é conhecimento antecipado. Então, dentro dessa doutrina, que faz parte do arminianismo, né, se diz que Deus, na sua presciência, no seu conhecimento antecipado, ele escolhe seu povo mediante esse conhecimento antecipado para colocá-los junto a Cristo Jesus. Como é que funciona esse conhecimento antecipado? Ele já vê o coração do crente, da pessoa que se tornará crente, ele já conhece a disposição de vida, a disposição de espírito, que essa pessoa vai realmente se converter a Cristo, se apresentado a Cristo. Então, baseado nesse conhecimento, então ele elege. Isso é chamado de presciência. Isso faz parte do arminianismo, tá? E, ao mesmo tempo, como vocês perceberam, a perseverança dos santos não faz parte do arminianismo, exatamente por causa da questão do livre-arbítrio. Então, nós fizemos aí uma combinação, tá? Então, na declaração batista, da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nós temos esses dois elementos, um que faz parte do calvinismo e outro que faz parte do arminianismo, tá bom? Então a gente vai conversando, né? É uma questão bem complexa, tal, mas a gente vai conversando e vai tentando esclarecer esses pontos divergentes, tá bom? Pastor? Mas, sim? É a Márcia. Oi, Márcia. Só um esclarecimento, pastor. Sim. Então, Deus espera o nosso pedido para nos salvar ou isso vai acontecer independente da gente pedir? Tá. Então, essa pergunta que você fez é importante e não é fácil de responder, tá? Então, do lado calvinista, né, independentemente de qualquer atitude minha, pensamento meu, palavra minha, disposição minha, lá na eternidade passada, Deus já me elegeu para ser salvo. Entendeu? Então, é uma decisão de Deus, é uma decisão da soberana vontade de Deus. Independentemente de você ter vontade ou não, etc. ou não, lá atrás ele já disse, você é meu ou você é minha. Ponto. Né? No arminianismo, se tem essa posição que você colocou, né? Em que o homem exerce a sua vontade em direção a Deus, buscando a Deus. Pode ser que ele não saiba que ele precise de Deus, mas ele tem um vazio no seu coração que faz com que ele aspire a algo superior. E esse algo superior, essa busca pelo superior, o faz buscar a Deus e, se estiver dentro da vontade de Deus, vai ter esse encontro onde o homem, diante de Jesus, né, diante do Evangelho, ele exerce a sua vontade, ele faz a sua escolha e ele se entrega
a Jesus. Então, temos essas duas posições, entendeu? Então, vai depender muito daquilo da posição que você vai se identificar, né? Por isso que nós temos essas duas correntes, né? As pessoas, nós vamos ver daqui a pouco, né? A questão da vontade soberana de Deus, que é indiscutível, que Deus é quem toma a decisão, Deus tem a última palavra, isso é indiscutível. E do outro lado, nós temos a responsabilidade humana, que é o exercício da nossa capacidade de escolher ou de tomar decisões. Então, isso aqui, olha, é uma fórmula que não fecha, tá? Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. É algo que vai entrar naquele âmbito do mistério, como a doutrina da Trindade, por exemplo, que não dá para explicar como Deus é três pessoas distintas, mas de mesmo poder e mesma natureza. Nós vamos entrar, por isso que a teologia não é uma ciência exata, porque exige fé. Embora a ciência também exija fé, né? Mesmo os cientistas nos laboratórios, quando fazem as suas experiências, eles precisam ter alguma medida de fé, né? Para que aquele elemento químico faça exatamente o que ele espera que faça, aquelas associações, combinações químicas façam exatamente o que ele espera que vão fazer, né? Então é uma medida de fé. Só que no nosso caso, nós não temos como reproduzir ou repetir essas experiências em laboratório. Não tenho como repetir um milagre no laboratório, né? O milagre que aconteceu na minha vida, eu não tenho como repetir no laboratório. É por isso que nós estamos sempre no âmbito da fé. Então, não é uma ciência exata. Então, nesse quesito que a Márcia colocou, que é um assunto importante e complexo, nós temos duas correntes que tentam explicar isso. Então, a pessoa, ela se entrega a Cristo, né? Então, alguém diz, não, ela era eleita desde a fundação do mundo. Então, independentemente do que ela fosse fazer, ela já estava eleita. E alguém vai dizer, não, ela se entregou a Cristo porque ela sentiu, né, esse desejo, esse vazio dentro do seu coração e por isso o procurou e tomou a sua escolha, fez a sua decisão e usando o seu livre arbítrio, então, decidiu ao lado de Cristo Jesus. Vejam, é o mesmo fenômeno, ou seja, a salvação é o mesmo fenômeno, mas com duas explicações. Como é que a gente fecha isso? Aqui na Terra a gente não vai fechar. A gente vai fechar lá diante de... Nós podemos combinar todos nós aqui, né? 3 horas da tarde, lá no céu, né? Na porta direita, lá do lado oriental, né? De Jerusalém Celestial, a gente se reúne e vamos todos juntos diante de Jesus e perguntar assim, ó, como é que funciona isso? Né? Porque nós não temos claro isso. É um dos grandes mistérios que temos na doutrina, né? Ou na teologia. E como é que nós podemos, então, mediante isso, crer, né? Na nossa salvação? Como é que eu creio, por exemplo, que nós somos salvos, né? Qual é que eu tenho essa confiança? Então, veja, Romanos 8, versículo 16, tá? Então, marquem aí, Romanos 8, versículo 16. Como é que eu tenho certeza de que eu sou salvo? Tendo sido eleito ou tendo tomado a decisão ao lado de Jesus? Então, veja só. Romanos 8,16 está assim, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testemunha ao nosso coração, ou seja, confirma ao nosso coração que somos filhos de Deus. Percebem? E isso é fundamental, porque todos nós sabemos, nós já estamos estudando isso, de que no momento em que nós nos convertemos, que somos salvos, nós nos tornamos habitação, templo do Espírito Santo. Então, ele está em nós. Então, é o próprio Espírito que vai confirmar ao nosso coração que somos filhos de Deus. E isso é subjetivo.
cada um vai receber esse testemunho do Espírito, essa confirmação do Espírito de uma forma pessoal. Vai lhe dar essa certeza. Uma das evidências é a paz que excede a todo entendimento, né? Quando a gente sente aquela paz, independentemente das circunstâncias, das adversidades, a gente sente aquela paz no nosso coração que confirma o testemunho do Espírito. Você é filho de Deus, ou você é filha de Deus. Percebem? Tá? Então é uma coisa inquestionável. Ninguém pode chegar para você e questionar: você é salvo, você não é salvo, você é perdido. Você não pode, né? Por quê? Porque é algo do testemunho do Espírito ao seu coração. Tá? Não se tem medida humana para se determinar quem é ou quem não é salvo. Isso é coisa do Espírito de Deus. Então o Espírito testemunha. Romanos 8,16. Como é que eu sei que eu sou salvo? Romanos 8,16. O próprio Espírito confirma, testemunha ao meu coração que sou filho ou filha de Deus. Tendo sido confirmado, eu jamais perco essa condição. Tá? Esse é o ensino das Escrituras. Uma vez que eu estou, né, eu tenho o testemunho do Espírito no meu coração, eu jamais perco essa condição de ser salvo em Cristo Jesus. Jamais. Tá certo? Muito bem. Vamos lá, adiante. Pastor? Sim? É a Simone. Oi. Simone, do pastor Oi, Elcio. Simone. Bom dia. Paz, tudo bom? Também. Bom dia. Bem, querida. Eu posso, então, no sentido de escolha, ser arminiana, mas no sentido da perda da salvação, ser calvinista? É uma posição batista. Somos nós. É a batista mesmo, nesses dois sentidos, então. Sim. Na Então própria tá. declaração batista, como eu coloquei, você tem uma posição calvinista, que é a perseverança dos santos, tá? E uma posição arminiana, quando se fala da presciência de Deus, né? Que nos elege em Cristo, tá? Baseado no seu conhecimento antecipado do nosso coração. Entendeu? Então, lá na eternidade passada, ele olhou para diante, né? E viu a Simone, né? E viu que Simone tem o coração e teria o coração voltado para Cristo Jesus. Baseado nesse seu conhecimento antecipado, lá na eternidade passada ele te elegeu. Okay. Isso é arminianismo, tá? Então no arminianismo você tem a eleição. Só que essa eleição, que é a escolha de Deus, é baseado no seu conhecimento antecipado, tá? É essa a doutrina arminiana. Quando que no calvinismo, simplesmente Deus diz, é fulano e ponto final. Ele simplesmente declarou. Ele declarou e ponto final. É fulano e ponto final. Baseado em quê? Nos seus atributos perfeitos e infinitos. Tá? Muito bem. Imagina. Eu vou ler aqui de Luiz Berkoff, que é um teólogo, né, muito buscado em teologia sistemática nos seminários, né, na Faculdade de Teologia e seminários. Ele fala o seguinte: a perseverança dos santos é definida como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Tá? Os crentes continuam de pé até o fim, porque Deus nunca abandona a sua obra. Então, a perseverança dos santos, a certeza da salvação, de que nós nunca perderemos a salvação, depende de Deus e não de nós. Tá? Então, é Deus quem nos mantém salvos. Tá? É obra divina, obra graciosa de Deus, mas é obra de Deus e não é do homem. Não é o homem que se mantém salvo. Tá? O homem só é salvo e é continuamente salvo por causa do próprio Deus. Então lembra que o João 10, 27 a 29, aquele que está nas minhas mãos jamais será arrebatado, né? Jesus disse isso. E depois ele garante que o próprio Pai também o segura em suas mãos. Então não tem como, é a obra de Deus. Não há como escapar disso.
né? Não há como perder a salvação. Tá bom? Então, aí você lembra que nós colocamos que os casos, né, de pessoas que se desviam, né? A pessoa estava lá 50 anos na igreja, 300 anos na igreja, e de repente foi para o mundo. Lembra que nós colocamos isso? Nós colocamos exatamente esses exemplos que trazem dúvidas, né? Ora, se o crente não perde a salvação, o que aconteceu com esses? Estavam lá 300 anos na igreja, a Bíblia já toda desmantelada de tanto ler a Bíblia, né? Que já batizava, de batizado. O que aconteceu com esses? Então, a ideia, a doutrina é a seguinte: estas pessoas, tais pessoas, jamais foram salvas. Tá? Então, diz respeito aos apóstatas. Tá? Então, os apóstatas são um exemplo do que pode acontecer, né, com pessoas que chegam à igreja, se tornam um de nós, mas não pertencem a nós, como já colocamos. Né? Então, tais pessoas, em algum momento, mesmo tendo experimentado a graça de Deus nas suas vidas, em algum momento saem da igreja e começam, então, a ser resistentes e também opositoras a tudo aquilo que diz respeito a Deus e às Escrituras. São os apóstatas. Né? Então, o que nós encontramos aqui de uma forma bem popular. Existe o convertido, que foi escolhido por Deus, que é templo do Espírito Santo, e existe o convencido, ou seja, aquele que, de uma maneira, de qualquer maneira, entendeu que a religião cristã é uma ética boa para ser seguida, é uma religião boa para ser seguida, mas isso não chegou ao seu coração, ficou no nível da mente. Tais pessoas vão abandonar a fé em algum momento, né? Vão abandonar a igreja em algum momento. Né? São aquelas que nós chamamos de desviados, mas que, na verdade, nunca foram convertidos. Mas pode existir o caso de um filho pródigo, por exemplo. Né? Então, você vai lá na parábola do filho pródigo, né? E você vai encontrar lá em Lucas capítulo 15, e você vai encontrar alguém que sai da casa do pai, vai para o mundão, vai se perder, tal, e se arrepende e volta para a casa do pai. Tá? Podemos encontrar casos assim, que para nós, que nós não temos o conhecimento perfeito de Deus, para nós é um caso perdido, não era convertido, era um apóstata, tal, mas na verdade é uma situação de um pródigo, ou de uma pródiga, né? Que vai para fora, se arrepende e retorna para a casa de Deus. Então, isso tudo isso é dentro do conhecimento de Deus, não compete a nós. Né? Mas algumas situações nós podemos, pelas evidências, podemos concluir. Né? Se a pessoa, por exemplo, ela se torna totalmente adversa, ela sai da igreja, ela se batizou, tal, enfim, ela sai da igreja e começa realmente a se opor claramente, abertamente a tudo que dizia a respeito à sua fé em Cristo, nós temos o caso concreto de uma apostasia, né? Ou de uma pessoa que não era convertida. Né? Agora, se eu não tenho evidências, a pessoa saiu, foi para o mundão, etc. e tal, né? Eu não tenho evidências, eu tenho que me calar. Né? Porque, quem sabe, orando por essa pessoa, ela se arrependa e retorne aos braços do Pai. Tá bom? Então, nós temos esses casos. Tá? Então, são casos que chamam a atenção, né? Do que diz respeito à questão da salvação, da perseverança ou da perda da salvação, que nós sabemos que nós não temos a perda da salvação, mas o que ocorre nesses casos de desvios são pessoas que geralmente nunca foram convertidas. Tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Pastor. Sim? Simone Pode de falar. novo. No caso da apostasia, então,
não tem retorno para essa pessoa, né? Não. Já realmente perdeu a salvação, não tem perdão. Exatamente. Exatamente. Tá? Como é que a gente pode chegar a essa conclusão biblicamente? Então, vamos em Hebreus, né? Vamos em Hebreus, capítulo 6. É um dos textos mais complicados que nós temos, mas que tem relação a esta nossa palavra. Seis, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornam-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Percebem? Então, ele experimentou tudo, experimentou e caiu, no sentido de se desviar, né? Aí ele diz o quê? É impossível que sejam novamente conduzidos ao arrependimento, porque eles teriam que novamente, tais pessoas, né, teriam que novamente declarar que Jesus é o seu Senhor e Salvador, ou seja, colocariam, né, a obra definidora e definitiva de Cristo em escândalo. Então esse texto aqui, ele coloca assim, é impossível. Se você experimentou tudo isso e caiu, né, é impossível que você seja reconduzido ao arrependimento. Percebe? Então, esse texto de Hebreus 6, 4 a 6, né, ele põe uma luz sobre essa situação dos apóstatas. Porque o apóstata é exatamente este. Isso aqui é exatamente a descrição do apóstata. Apóstata foi iluminado, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra de Deus, né? E os poderes dos próprios céus, e cai. De quem a gente lembra? Judas Iscariotes. Foi exatamente a história de Judas Iscariotes, né? Ele tinha a possibilidade de ser reconduzido ao arrependimento depois de tudo aquilo que ele experimentou? Pela palavra aqui, seria impossível. Entendeu? Pastor, porque ele recebe... Oi? Quem? É Sandra. Sandra. Oi, Sandra. Desculpa interromper, mas aí no caso de Hebreus 6 não é uma hipótese? Ele não está numa situação hipotética nesse texto? Sim. Por isso que eu iniciei dizendo que é um texto de difícil interpretação, né? Para alguns, para os arminianos, por exemplo, seria a possibilidade da perda da salvação, tá? Então, os arminianos leem esse trecho como a possibilidade da perda da salvação. Para os calvinistas, é uma hipótese, né? Como assim hipótese? É impossível você perder a salvação uma vez que você é salvo, né? Uma vez, veja nessa leitura, uma vez que você é salvo, experimenta tudo isso, experimenta toda a graça de Deus, todo o poder de Deus, é impossível você, tendo caído, você voltar para a mesma condição que você estava antes da sua queda. Tá? É um texto difícil, tá? Mas que, obviamente, se está aqui, está lançando luz a alguma situação. Então, no caso em que nós estamos falando aqui, é o caso do apóstata. Tá? O apóstata, ele preenche essa descrição, esses requisitos aqui. Certo, obrigado. Né, do pronunciar a situação. Mas, ao mesmo tempo, nas duas correntes que nós estamos considerando, né,
calvinismo. Quando a gente fala calvinismo, vocês pensem em predestinação e vontade soberana. Quando a gente fala em arminiano, você pensa em livre-arbítrio, tá? Ok? Então, quando a gente fala em arminianismo e calvinismo, eles vão para esse mesmo texto e tem direções distintas, claro, né? Tem direções distintas. Um vai dizer, olha, está aqui a perda da salvação, você pode perder a salvação. Outro vai dizer, não, aqui é uma hipótese, é impossível que isso possa acontecer. Tá ok? Mas esse texto, para o apóstata, está lançando luz. Alguém quer falar? Pastor, sou eu. Sim? Sim. Eu estou aqui com a Bíblia do MacArthur e tem nesse texto que o senhor acabou de citar uma anotação muito interessante. No versículo 6, onde fala caíram, ele diz o seguinte, na sua interpretação: o impossível liga-se com outra vez renová-los para o arrependimento. Os que pecaram contra Cristo, a tal extremo, ficaram sem esperança de restauração ou perdão. A razão é que eles o rejeitaram com pleno conhecimento e experiência consciente, conforme descrito nos versículos 5 e 6. Com uma revelação completa, eles rejeitaram a verdade, não tiveram esperança alguma de ser salvos. Eles nunca podem ter mais conhecimento do que já tiveram. Nunca podem ter conhecimento do que já tiveram. Portanto, não tem mais nenhuma esperança de ser salvos. É a nota do MacArthur. Achei muito interessante. Do MacArthur. O John MacArthur é reformado, né? Então ele traz aí o retrato do apóstata, né? Uma outra tradução para capítulo 6, versículo 6 de Hebreus, né? Quando se diz e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, ou ao arrependimento enquanto estão crucificando de novo a Cristo, né? Então, se eles se arrependessem, eles estariam novamente crucificados, entendeu? Para tais pessoas que experimentaram a graça de Deus, experimentaram tudo, caem, rejeitam tal, e voltando eles estariam crucificando a Cristo de novo. Então, daí a ideia do impossível, tá? Então, MacArthur ele vai descrever, né, como eu creio, que é uma situação do apóstata, né? O apóstata vai fazer, ele vai experimentar as graças do evangelho, ele vai rejeitar, como o verbo, ele vai rejeitar conscientemente. O arrependimento, um novo arrependimento, estaria a crucificação de Cristo ao ridículo. Estariam crucificando de novo a Cristo. Veja como é pesado isso, e é profundo. Obrigado, pastor. Pastor? William tem uma pergunta, né? Isso, não é isso? ia falar Sim? também para o pastor, não sei se o pastor está perto aí do Wi-Fi aí, não sei se está a conexão do pastor às vezes está dando uma travada. Olha lá, travou. Ah, é? É. Eu estou perto aqui. Não, aqui deve ser por causa da chuva. Novo? Agora voltou. Deve ser a chuva. Ah, tá. Pastor. Problema da chuva. Sim. Pastor, a Sim. Marta, o senhor tinha falado que o senhor tinha acrescentado ela está me ligando que ela não está conseguindo conexão. Marta? Lembra que eu te passei o contato dela? Sim. Você consegue passar o endereço para ela? Passa para mim que eu mando para ela o link. Eu coloquei a Marta. O contato dela, o telefone é 967382939. Peraí, 96738 2939. Vou repetir, 967382939.
Tá, eu vou tentar entrar em contato com ela. Tá, obrigado. Ela está aqui. Eu agradeço, Talvez eu vou avisar ela. aquele... Obrigado, pastor, desculpa. Tá, ok, imagina. Então, tá bom. Então, falando ainda sobre a apostasia, né? Vejam que o Ferreira, o Franklin Ferreira é um teólogo brasileiro, Alan Myatt é um teólogo norte-americano, os dois fizeram um texto, um livro sobre teologia sistemática. E aí eu destaquei uma observação aqui interessante. Ele coloca assim: o Espírito Santo abençoa certos homens de uma forma poderosa, todavia não lhes concede salvação. Eles não foram eleitos, mesmo tendo experimentado grandes benefícios daqui. Tá travando, pastor. Aqui em casa também parece que o pastor travou aqui, eu não consigo ouvi-lo. Essa chuva aqui deve estar interferindo. O William manja mais aí, o William falou que são as ondas, né, William? Não sei. Olha, vou repetir. O Espírito Santo abençoa. Um exemplo. Voltei. Aí. Voltei. Alguém pode lembrar de algum caso assim? O pastor vai ter que repetir que a gente não ouviu a maior parte. Estudiosos das Escrituras? Tá bom. Ok. Dos apóstolos. Então Logo vou no começo repetir. a gente perdeu. O Espírito Santo abençoa certos homens. Tá, eu vou colocar de novo. O Espírito Santo, o autor, né, chamado Franklin Ferreira, juntamente com outro teólogo norte-americano chamado Alan Myatt, coloca no seu livro Teologia Sistemática que o Espírito Santo abençoa certos homens de forma poderosa, mas não lhes concede salvação, né? Eles não foram eleitos, mesmo tendo experimentado os grandes benefícios da graça de Deus. São homens que foram abençoados com poder, mas não são salvos. Conhece algum caso nas Escrituras que possa ser um exemplo disso? Eu vou colocar um exemplo, tá? Do Antigo Testamento. Se vocês forem lá em Números, capítulo 22, né, você vai encontrar um exemplo muito interessante, capítulo 22 até o 24. Tá? Do 22 ao 24. A história de Balaão. Tá? Durante a jornada do povo pelo deserto, né, ele tinha um adversário, era um rei chamado Balaque. Tá? E ele queria que, de alguma maneira, Israel fosse amaldiçoado. Né? Ele queria que essa maldição fosse sobrenatural, de um Deus. Porque estava difícil, não se vencia, né? E aí, então, ele contrata um profeta chamado Balaão. Balaão não fazia parte do povo de Israel. Tinha, como é que fala? Não tinha contato com o pacto do povo de Israel. Balaão era um gentil, ele não fazia parte do arraial de Israel. Mas entendia-se que, Balaque entendia que ele podia amaldiçoar Israel por conta de seu poder sobrenatural, né?
Então, o que acontece? Ele contrata Balaão, e é interessante que Balaão vai invocar o Deus de Israel. E vai ser impedido de amaldiçoar Israel. Muito pelo contrário, ele vai abençoar Israel. Porque ele se diz impedido pelo próprio Deus de Israel, sendo que ele, rei, né? Tipo esses macumbeiros de hoje, né? Que é tirar dinheiro, etc. E tal, ele queria tirar dinheiro. E aí, então, o que acontece? Ele vai em cima de um jumento, ou de uma jumenta, né? Vocês lembram dessa situação, né? E a jumenta, né? Vê um anjo, né? Que esse anjo se interpõe, né? Se coloca na frente de Balaão, tá certo? E ele teria sido morto pelo anjo, né? Aí Balaão, vocês lembram da história, ele vai chutar, né? Ele vai chutar a jumenta, né? E Deus vai fazer com que esse animal fale com ele, tá bom? Vou repetindo, eu sei que o som tá ruim aí, eu não sei porque Cargas d'Água tá nessa situação, mas a gente vai levando, ok? Mas assim, Balaão não fazia parte do povo de Israel, mas reconhecia no Deus de Israel um Deus superior. Foi abençoar Israel, mas não fazia parte de Israel. Tá? Teve visões da parte, um anjo o visitou para advertir. Nós sabemos que esse mesmo Balaão fez com que o povo de Israel se desviasse através do quê? Das mulheres pagãs, né? Através do sexo, ele sabia que podia fazer com que Israel se perdesse, tá? E esse mesmo Balaão vai ser citado lá no Apocalipse como alguém que desvia o povo de Israel. Então nós estamos lidando com alguém que foi beneficiado com poder, né? Mas que não era salvo. Entenderam? Como é que a gente pode verificar isso hoje? Os falsos profetas de hoje, né? Gente que está à frente de mega igrejas ou de pequenas igrejas, não importa, que tem algum tipo de poder, poder visionário, poder de ver a vida de alguém completamente e não ser salvo. Isso faz parte dos tempos finais. As pessoas vão dizer, não, mas ele é usado por Deus, não pode ser, mas o ensino dele é totalmente antibíblico, só porque conhece o futuro ou conhece a vida da pessoa, isso não confere a ele evidências que seja salvo. Percebe? Então, eis o grande engano do inimigo hoje, né? Então, Deus permite que essas situações ocorram. Faz parte. Jesus mesmo disse que no meio do trigo há joio. E só vamos distinguir esses joios, né, através dos seus frutos. Jesus mesmo disse, pelo fruto vocês o conhecerão. Percebe? Então, veja só que não é tão simples assim. Então, a afirmação do Franklin Ferreira e do Alan White, que Deus, o Espírito Santo, Deus, abençoa certos homens de forma poderosa, mas não lhes concede salvação, isso é fato. Então, se lembre sempre do caso de Balaão. Depois leiam com calma, números 22 a 25. Leiam com calma. Vocês vão perceber que isso encaixa com essa situação. William. A minha, na verdade, é uma colocação junto à dúvida. A gente está falando sobre soteriologia ainda, né? Não Sim. Entramos em escatologia. Ainda não. Mas é que está muito ligado. A gente pode
a gente pode somar, isso pode até responder depois, os apóstatas, né, e você citou agora a respeito das igrejas, dos profetas. Minha cabeça está muito ruim, tá, pastor? Não, tem problema. Vamos voltando. Então, os apóstatas, eles podem ser considerados parte da igreja do anticristo. Isso é para responder depois em escatologia, né? Mas também já caminhando para essa resposta. Sim. E o filho pródigo pode ser aquele que não passará pelo arrebatamento e estará na tribulação. Essa é a pergunta. Vamos deixar para a escatologia essa segunda, né? A primeira observação, não só os apóstatas vão fazer parte da igreja do Antigo Testamento, do Apocalipse, como a própria igreja do Anticristo, como a própria igreja vai ser chamada de apóstata. Sim. Tá. A igreja apóstata. Entenderam? Então, uma coisa terrível, uma coisa será chamada de igreja apóstata. Tá? Mas a gente vai entrar isso em escatologia. Vamos seguir. Então, vocês entenderam, né, que a perseverança dos santos, ou a certeza da salvação, é um pilar da nossa fé. Nós podemos afirmar a certeza da salvação, de que nunca perderemos a salvação. O crente nunca perderá a salvação por causa do próprio Deus. É por causa de Deus que nós somos eternamente salvos. É por causa dele, tá? Porque ele é fiel à sua palavra, tá? Então, o próprio Deus que nos garante, nos assegura a salvação, tá? Também que existem convertidos e convencidos, né? Os convertidos jamais perderão a salvação. Os convencidos, eles só entraram no nível da mente. A religião cristã é boa, é preciso ter uma religião e por aí vai. Só que a salvação não entrou no seu coração. São pessoas que simplesmente abraçaram a igreja como um hobby, porque não tinha mais nada que fazer, né? Então estão ali no meio, pode ficar anos na igreja sem serem realmente salvas, tá? Tais pessoas podem nos dar esses exemplos de desvio, de abandono e de apostasia também, ok? E também, como nós vimos aqui, a questão do... Oi? Sim, pois não? Quem é que pediu a palavra? Desculpa interrompê-lo, mas o senhor entrou num assunto aqui muito interessante quando falou de Balaão e com relação à religiosidade. E, desculpa, mas vou só fazer um adendo, não é uma pergunta, mas é um adendo, no comentário da Bíblia do Russell Shedd, sobre essa questão do Balaão. Olha que interessante, que pelo menos eu entendo muito interessante. Ele diz o seguinte, no comentário: Balaão tinha religião suficiente para ficar sabendo a verdadeira vontade de Deus, mas isso não quer dizer que sua voluntariedade sempre o deixaria seguir pelos passos que sabia ser os da vontade divina. Ou seja, ele conhecia, mas não praticava. Ele tinha conhecimento religioso até, mas ele não era um praticante da vontade divina. É interessante porque ele faz essa diferença. Às vezes nós encontramos hoje algumas igrejas, religiões, que usam desses profetas, vamos dizer assim, aqueles que gostam de falar, profetiza na vida do teu irmão, e fazem esse tipo de trabalho, de movimento, sem que a pessoa, embora saiba, tenha conhecimento da palavra, mas sem que a pessoa tenha vivido essa experiência realmente marcante do Espírito em sua vida. Então fica profetizando e às vezes as coisas não acontecem
ou acontece o contrário e causa confusão no meio do povo de Deus, e aí a apostasia também das pessoas. Só essa Sim, sim, verdade, pastor. Traz escândalo, né? Porque algumas pessoas se dizem profetas, né? E acabam fazendo aquela prática da profetada, né? E as pessoas acreditam, a coisa não acontece. Aí quando essas pessoas voltam para cobrar, porque às vezes a profecia é cobrada, né? Faz um propósito aí e tal, a pessoa dá uma oferta, ele dá a profetada e não dá certo. Aí o que acontece? Ele vai falar assim, escuta, não aconteceu. Ele fala, você não teve fé, você não tomou posse, né? E aí devolve pro coitado, né? A perversidade, né? Porque ele vai falar, você não teve fé, você perdeu a oportunidade, você não tomou posse e azar seu, né? É essa grande maldade que nós estamos encontrando hoje no movimento profético moderno, né? Não acontece, pastor, profeta, profetiza, eu te fiz um propósito, tal, e você falou que ia acontecer, não aconteceu. Você não tomou posse. Percebe? Então, o engano está aí em todos os lados, né? Desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, nós encontramos pessoas que preenchem esses requisitos aqui, né? Alguns são totalmente, como eu falo, 171, né? São totalmente estelionatários, né? Outros têm até uma evidência de algo especial, mas isso não significa que sejam salvos. É uma realidade dura, tá? Muito bem. Então, a perseverança... Oi? Eu quero pedir desculpa aqui porque eu dei risada com relação a isso daqui, porque é uma brincadeira costumeira que eu acabo fazendo com as pessoas. Não deu certo porque você não teve fé, pô. Não lembrei da brincadeira. Esse é o ensino, né? Esse é complicado. Quem mais estava ali? Sou eu, pastor Silvio Ascar. Oi, Silvio. Pastor, pode falar. Na Bíblia está escrito que o pecado que não tem perdão é aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Então apostasia seria esse pecado. Seria isso? No meu ver. A apostasia é rejeitar conscientemente, depois de ter experimentado todos os benefícios do Evangelho, os poderes dos altos céus, e rejeitar voluntariamente e ser oponente, né, opositor à pessoa de Cristo e a tudo que diga respeito a ele. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado distinto. Qual é o pecado, a blasfêmia? É atribuir, né, a uma obra clara do Espírito Santo, tá? É evidente que é do Espírito Santo, e atribuir essa obra a Satanás. Foi o que os judeus fizeram, né? Jesus estava expulsando os demônios, né? E aí então os judeus chegaram, alguns judeus, né, chegaram e disseram, não está expulsando, sabe pelo qual poder que ele está expulsando esses demônios? Pelo de Beelzebu, entenderam? Então Jesus falou assim, olha, qualquer blasfêmia contra o Filho será perdoada, mas toda blasfêmia contra o Espírito, o que ele queria dizer? Que tudo que ele estava fazendo, e principalmente naquele instante, ele o fazia pelo Espírito de Deus, e estava claro que era pelo Espírito de Deus. Então, toda blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem nesse século, nem no futuro. Chamado, pode pecar contra o Espírito? Pode blasfemar contra o Espírito? Não. Porque eu tenho certeza disso? Porque nós somos templo do Espírito de Deus. Entendeu? Obrigado, pastor. Não tem como, tá? Que vai pecar contra o Espírito? Oi? Amém? Quem é que vai pecar contra o Espírito de Deus, vai blasfemar? Aquele que é incrédulo, o ímpio mesmo, tá? Aquele que tem a disposição contrária às coisas de Deus é chamado de ímpio, tá? Então o crente não tem como blasfemar contra
contra o Espírito Santo. Agora, toda rejeição ao Espírito de Deus é pecado para a morte. Toda rejeição voluntária ao Espírito de Deus é pecado para a morte. É interessante que o apóstolo João, né, na sua epístola, ele vai recomendar, né, que nós oremos pelas pessoas, como Paulo faz, tal, né? Mas ele diz assim, olha, 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão, ou seja, faz parte da igreja, cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leve, não estou dizendo que se deva orar por este. Ora, no início lá da epístola de João, nós lemos ele fazendo uma dura advertência contra os anticristos. Então, esse pecado para a morte está ligado aos anticristos ou aos apóstatas, tá? Então, esse é um pecado para a morte. Capítulo 2, né, versículo de número 18 seguintes. Na mesma epístola, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, uma referência a essa advertência, pecado para a morte. Eles estavam ali, mas não eram deles. Isso é pecado para a morte, tá bom? Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa, é atribuir a uma obra clara do Espírito de Deus a Satanás. Crente não tem como cometer esse pecado. Qualquer rejeição à vontade de Deus, qualquer rejeição ao Espírito Santo é pecado para a morte. Porque se você rejeita o Espírito Santo, não tem salvação. Outra, aqui em João, a apostasia, como nós já colocamos lá em Hebreus capítulo 6, a apostasia, essa rejeição voluntária, né, e agressiva contra tudo aquilo que diga a respeito a Jesus, né, é pecado para a morte. Aí João diz, não ore por esses. Não ore por esses. Tá bom? Ok? Então, os cristãos, né, o ensino, resumo do ensino bíblico, né, a respeito da perseverança. A perseverança depende de Deus e não daquele que é salvo. Tá? Do nosso lado, né, a salvação não pode ser perdida. Deus quer que todos os santos perseverem, é por isso que ele segura todos, né? E os santos perseverarão em santidade. Então, não é uma vez salvo, sempre salvo e estou sossegado. Não é. Os santos que perseveram são aqueles que permanecem uma vida santa. Tá? É evidente que são santos porque perseveram numa vida santa. Tá? Então, a justificação, a declaração de que nós somos justos, está associada, como nós vimos, à santificação, e ao mesmo tempo a santificação é marca daquele que persevera na sua salvação. Uma Pastor, coisa está ligando a outra. Sim? Quem? Simone, Quem? eu, a Oi, Simone. Sim. E o ateu, aquele que se declara realmente ateu, não crê em Deus, seria um pecado desses ou não? Então, o ateu seria aquele que rejeita o Espírito Santo. É pecado para a morte. Né? Para a morte, né? Para a morte. Qualquer rejeição ao Espírito Santo é pecado para a morte, é rejeitar o próprio Deus. Né? Então, por esses a gente não sim. deveria orar também? Não. Nós não devemos orar pelos apóstatas, segundo João. Experimentaram toda a graça de Deus, todos os benefícios de Deus, né? É isso que o João está falando aqui na sua primeira carta, né? Não ore por esses. Eles estavam no nosso meio, mas não eram nossos e saíram.
Então, não orem por esses, tá? João tinha, segundo a história, João tinha um problema muito sério com um tal de Cerinto, né? Que seria um apóstolo, não está na Bíblia, faz parte da tradição, né? Que teria sido um apóstata. Diz a história que ele não ficava nem no mesmo, não respirava o mesmo ar da mesma sala onde estava esse tal de Cerinto, né? Mas a tradição, porque teria sido um anticristo. Então, João está falando, não ore por aquele que se torna apóstata, porque o apóstata, ele se torna consciente e voluntariamente, né, contra tudo que é Jesus, contra tudo que é a palavra dele. Então, é isso aí. Blasfêmia contra o Espírito é atribuir as obras claras do Espírito Santo a Satanás. Não tem perdão também, é pecado para a morte. Qualquer rejeição à pessoa do Espírito de Deus, que é Deus, é pecado para a morte e vai levar à perdição. Tá? Então o ateu, ele rejeita, né? Ele não acredita. Ele diz que não existe, né? Ateu, etimologicamente, declara que Deus não existe. Então, se Deus não existe, para ele também não existe a sua salvação, então é pecado para a morte. Tá bom? Muito bem. Então, perseverança depende mais de Deus do que do homem, né? E agora, para nós... Pastor, sim, quanto à perseverança, eu entendo assim, que nós pecamos o tempo todo, estamos caminhando para a santidade. E quando nós fazemos alguma coisa, o Espírito se entristece, a gente se incomoda, né? Sim. Nós ficamos entristecidos. Perfeitamente. Então, aí que Deus está o tempo todo nos ajudando no caminho, né? A continuar de pé com a salvação. Sim, perfeitamente. Veja, é obra do Espírito Santo em nós nos conscientizar acerca do pecado, né? Então, o Espírito foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Toda vez que um crente, mesmo sendo salvo, né, peca, o Espírito Santo convence-o do pecado. E qual é a nossa parte? 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há provisão para isso, né? E a provisão nós encontramos, como nós estudamos, na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. Então, nós pecamos, nós somos crentes, mas ainda pecadores, né? O pecado ainda se faz presente na nossa vida. No céu, não haverá mais a presença do pecado, né? Aqui na terra, nós ainda estamos diante do pecado. Se você ler, por exemplo, Romanos 7, Paulo vai dizer, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Como uma vez você disse, que as pessoas têm suas fraquezas. Muitas vezes elas cometem essas fraquezas, né? Se entristecem, muitas vezes voltam para o caminho, mas depois se arrependem, né? Isso já é uma coisa que, como o Espírito mora dentro da pessoa, a pessoa reconhece o tempo todo que comete os erros, né? Sim, e veja, por isso que a gente fala que a santificação é um processo, né? Nós vamos crescendo, né? A cada queda do crente, há uma lição aprendida que deve levá-lo ao degrau superior, tá? Então, isso até chegar à estatura, à altura completa do varão perfeito, Cristo Jesus. Então, é uma ascendência, né? Certo. Nessa ascendência, é um processo, a gente vai acertar e vai errar, né? A gente vai manifestar virtudes e também pecados, né? Mas o importante é que a gente tenha essa meta, não perca de vista essa meta que é a estatura completa do varão perfeito, Jesus Cristo. Tá? Muito bem. Pastor, oi, quem? William. Oi. Eu queria complementar essa ideia da Elaine. Eu carrego para mim da seguinte maneira. Quando Deus criou
o universo, com Adão e Eva, estavam bem no Éden, né? E de repente a serpente veio e criou o caos, né? E tirou a paz do Éden. Eles deixaram de ter paz ali. E da mesma forma, o Espírito Santo ele traz para a gente que nós precisamos ter paz nas nossas atitudes. Então, quando a gente pensa, quando a gente está resolvendo alguma situação, diante de alguma circunstância, se aquilo não nos traz a paz, é porque não vem de Deus, né? E de repente a gente fez e aquilo nos trouxe o desconforto, nós estamos no caminho do arrependimento, porque nós causamos um caos, né? E o Espírito Santo nos ajuda a consertar isso, nos trazer de volta para o caminho de Deus. Eu enxergo dessa forma. Né? Tá certo. Apesar de sermos passíveis de erros e precisamos dele para poder crescer e crescer no Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito de Deus em nós, né? Quando nós o chamamos de consolador, isso significa também encorajador, isso significa também conselheiro, significa também advogado e aquele que está ao nosso lado. São todos os significados da palavra paráclito, que é em grego, que designa o Espírito de Deus. Ele é o nosso paráclito, o nosso conselheiro, o nosso encorajador, o nosso advogado, também é uma tradução, nosso advogado, né? Nosso, como eu disse, encorajador, enfim. Né? Aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos faz lembrar das palavras de Cristo ao nosso coração, aquele que exalta a Cristo através das nossas vidas, né? Aquele que faz morada em nós. Né? Então, tudo isso que exatamente da forma como você colocou. Né? Pois bem, gente, soteriologia, doutrina da salvação, nós tocamos nos temas mais, vamos assim dizer, mais destacados. Vamos voltar a temas de soteriologia durante a exposição dos outros assuntos, tá? Então, vez por outra, a gente vai voltar para a soteriologia, tá? Nós vamos introduzir agora a escatologia, tá? Escatologia é doutrina, o estudo das últimas coisas, tá? Então, escatologia é doutrina das últimas coisas. Ou glória, William, não sei porque é o glória, mas tudo bem, né? Mas escatologia é estudo das últimas coisas. Agora, o que eu quero colocar para vocês é assim, vocês perceberam que houve muita discussão, há ainda muita discussão acerca de calvinismo e arminianismo, tá? No que diz respeito à doutrina da salvação. Arminianismo e calvinismo dizem respeito à doutrina da salvação, tá? Com relação à doutrina das últimas coisas, também encontramos correntes distintas, tá? Então, nós vamos apresentar essas correntes distintas, pensamentos distintos, né? De uma forma bem introdutória, ok? Para vocês conhecerem as correntes de estudo, né? Porque ainda não aconteceu, né? Apesar de nós estarmos diante de um quadro caótico, pandemia, nuvem de gafanhoto, terremoto, tornado, etc. Ainda não é o fim. O fim vai ser bem pior, né? Então, isso aqui nós podemos colocar dentro de Mateus capítulo 24, quando Jesus diz que essas coisas são o princípio das dores, né? Ou seja, vai piorar, tá? Tudo que a pessoa está falando, essa nuvem de gafanhoto está lá em Joel, o profeta Joel, tal. Sim, mas se você olhar, né, para essa mesma região da Argentina, etc. Tal, em 2017 ocorreu outro, mas não teve o mesmo impacto. Está tendo impacto por causa da pandemia, tá? As duas coisas estão se unindo, aí estão se associando. Mas teve lá em 2017, tá? A nuvem Godzilla, né, que está vindo lá da África para cá, né, a pessoa começa a ficar alarmado. Não, mas, gente, né, ainda não é o fim.
O fim é muito pior do que isso. Há coisas que precisam acontecer antes para que a gente possa dizer é o fim. Tá? E nós vamos verificar isso. Claro que uns dizem que é um sinal, outros dizem que é outro, para dizer que é o fim, e nós vamos conhecer, então, essas correntes, tá bom? A gente tem a tentação de cair em especulação. Tá? Por que a gente cai em especulação? Porque não aconteceu ainda, né? Então a gente vai viajar na maionese, né? Tem coisa que não vai encaixar, né? A gente que está imaginando, né? Teve uma época, por exemplo, o anticristo, que pensaram que era o Papa, né? E sabe que Papa que eles acharam que era o anticristo? João Paulo II, que já morreu. Né? E por que eles acharam que o João Paulo II era o anticristo? Porque ele tomou o tiro lá daquele turco, né? E sobreviveu. Mas o que tem isso a ver? Em Apocalipse diz que o anticristo será seriamente ferido, mas ele vai se recuperar. E aí juntaram os fatos. Tomou um tiro e se recuperou. Então é anticristo? Não. Então, Hitler já foi chamado de anticristo. Stalin já foi chamado de anticristo. Nero já foi chamado de anticristo. Todos eles já morreram. Né? Então, significa que nós temos uma tendência de especular muito nesse tema. Né? O que a gente sabe que o anticristo será um líder mundial, sim. Que terá o poder de Satanás, sim. Né? Mas isso será muito evidente, não vai ser fruto da nossa especulação. Tá? Então nós temos que tomar cuidado, né? Esses fatos, né? Nuvem Godzilla, nuvem de gafanhoto, pandemia, né? Guerra não sei aonde, é tudo princípio das dores. Vai ser muito pior. Tá? Não querendo assustar ninguém. Tá? Não querendo assustar ninguém, mas, né? É o que indicam as escrituras. Pois bem, então, em escatologia, que chama atenção, né? Nós temos temas principais, que são os eixos, né? que devem ser estudados em toda a doutrina das últimas coisas. Tá? Então, o primeiro, né, é o tema sobre o milênio. Tá? Então, Apocalipse, capítulo 20, o milênio, 1000 anos, os 1000 anos. Tá? Então, o que acontece aqui? Né? É algo que tem trazido muito debate acerca desse período chamado 1000 anos. Tá? Então, eu vou ler rapidamente aqui na minha versão o texto correspondente a Apocalipse 20, versículos 1 a 6. Tá? Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. O milênio, 1000 anos. Onde nós localizaremos esses 1000 anos na história, na nossa história, história da salvação, história da humanidade? Se nós olharmos um pouco
né, o capítulo 19 de Apocalipse, você vai encontrar ali a grande batalha do Armagedon. Tá? Então nós temos aqui, embora seja muito difícil, né, porque quando João escreve o Apocalipse, ele está sozinho, exilado, numa ilha chamada Patmos. Ele é um preso político. Roma o colocou ali naquele presídio. Ele está sozinho ali. Tá? E na ilha chamada Patmos, ele tem essa visão. Né? Apocalipse significa revelação. Então, Jesus revela a João as coisas que haveriam de acontecer. Tá? João, né, não sei se você sabe, ele não tinha uma cultura esmerada como Mateus, como Lucas, como Paulo. Ele foi um pescador galileu, né, que já tinha fama de não serem lá muito letrados. Quando ele escreve o Evangelho de João, né, o 4º livro do Novo Testamento, ele tem a ajuda de um escriba, ou de um amanuense, ou de um secretário, se você quiser. Então, ele ia falando, e esse secretário ia, né, colocando forma, né? Tanto é que o estilo de João, do Evangelho de João, é muito diferente do estilo de Apocalipse. Porque em Apocalipse, ele tem que se virar sozinho. No grego, porque está certo que ele já era ancião, era bem idoso quando ele escreve o Apocalipse, ele já tem um pouco mais de familiaridade com a língua grega, mas ele não é um expert, né? Ele tá sozinho, ele tem que colocar no papel, no papiro, no pergaminho, né, aquilo que ninguém nunca viu, né? É algo totalmente fora da realidade, é uma outra dimensão. Como é que ele vai descrever aquilo que está nos céus? Né? Ele tem que se utilizar do seu conhecimento de homem do primeiro século, de um pescador. Então, quando ele olha assim para os 4 seres que estão diante do altar de Deus, do trono de Deus, ele vai descrever esses seres segundo o conhecimento dele. Né? Então, não significa que tem um touro na frente do trono de Deus. É um ser angelical que, para João, parecia um touro. Quando ele olha para o outro ser, não é que tem um leão na frente do trono. Para ele, era como um leão. O outro ser angelical parecia um homem. E o último parecia uma águia. Né? Porque era como ele podia descrever. Né? Se fôssemos nós, talvez descreveríamos esses seres angelicais de uma outra maneira, porque nós temos muito mais riqueza de informações. E aquele homem, um pescador, um homem do campo, ele tinha que descrever aqueles seres maravilhosos da maneira como ele descreveu. Né? Então você vai ler, eu quando li o Apocalipse pela primeira vez, eu tinha de 9 para 10 anos. Eu fiquei apavorado. Né? Quando a gente lê o texto, tinha olhos para frente, para trás, parecia... Falei, meu Deus, que tipo de bicho é esse? Né? Mas, na verdade, o que estava acontecendo? João estava descrevendo segundo aquilo que ele tinha capacidade para descrever. Esses seres angelicais devem ser maravilhosos. Né? Não, é a nossa imaginação que viaja muito, mas devem ser maravilhosos. Agora, imaginem você um cego, né? Um cego que recupera a visão, né? E ele tem que descrever a cor vermelha. Tá? Ele era cego, ele recupera a visão e agora ele tem que descrever a cor vermelha. Como é que ele vai descrever a cor vermelha? Ele que era cego. Ele vai dizer, a cor vermelha é quente. Ele vai usar as categorias que ele conhece. Percebe? Então, quando João vai para a dimensão divina, ele vê tudo de uma vez, passado, presente, futuro, tudo de uma vez, é como um cego que recupera a sua visão e tem que descrever a cor vermelha. O que ele viu, ninguém nunca viu. Então, por isso o livro do Apocalipse é
tão complicado para a gente estudar e interpretar. Nem sempre as coisas estão na ordem cronológica como nós gostaríamos, né? Mas aqui, né, na questão do milênio, nós temos um ponto de referência. Aliás, 2 pontos de referência. Primeiro, no capítulo 19, que trata do Armagedon, aquela grande batalha entre Jesus, né, e os exércitos do anticristo. E na outra ponta do milênio, nós encontramos o grande trono branco. Então, para nós, o milênio fica localizado entre o Armagedon e o grande trono branco. Tá? Então, já temos uma localização. Ok? Nós vamos tentar caminhar, né, com calma, mas já temos essas 2 referências. Então, o milênio começa imediatamente após o término da Batalha do Armagedon, né, e termina com o grande trono branco. Tá? Pois bem, agora, vamos pensar no milênio. Né? Então, nós lemos o texto para vocês. Vocês perceberam que o termo 1000 anos, ele é repetido várias vezes. Primeira pergunta, são 1000 anos literais ou não? 1000 vezes 365 dias. É isso? Ou não são literais? Ou é apenas uma referência a um período muito longo? Né? Porque às vezes a gente usa essa expressão, né? Ah, faz 1000 anos que eu não vejo ele, faz 1000 anos que eu não faço isso. É uma expressão, né? Representando um período muito longo, né? Um período que você não tem como medir, é muito longo. Né? Então, ele é simbólico nesse sentido, de ser um período muito longo, ou são 1000 vezes 365 dias? Essa é a primeira pergunta que se faz. Né? Então, nós já localizamos o milênio. Então, o milênio, esse período de 1000 anos, começa depois da Batalha do Armagedon. Depois a gente vai ver quando é que começa a Batalha do Armagedon. E termina, né, no grande trono branco. Ok? Pergunta: 1000 anos literais ou simbólicos? Essa é a pergunta. E aí nós começamos a entrar nessas correntes que nós mencionamos a vocês, né? O William já está falando que é simbólico, já está adiantando aí, né? As respostas, mas vamos lá. A primeira, existem 3 correntes para responder essas perguntas, a essa pergunta que eu fiz, tá? Então, o movimento que crê no milênio, né, seja simbólico ou não, é chamado de milenismo, tá? Milenismo, ok? E o milenismo está sempre ligado à segunda volta de Cristo, tá? Então, milênio ou milenismo é igual segunda volta de Cristo, tá? No milenismo, né, nós vamos ter 2 posições muito claras a respeito do lugar da volta de Cristo nesse período de 1000 anos, tá? Então, nós vamos começar com a posição pós-milenista. Tá? Pós é depois. Né? Então, depois desse período de 1000 anos, para essa posição pós-milenista, Jesus volta. Jesus volta exatamente depois desses 1000 anos. Tá? Então, por isso é chamado de posição pós-milenista. Tá? Pois bem, então, a segunda volta de Cristo se dará depois do milênio. A ordem dos acontecimentos para chegar nessa volta de Jesus, a segunda volta de Jesus. Primeiro, termina a era da igreja. Tá? Então, esses 1000 anos correspondem, esses últimos 1000 anos correspondem à última era da igreja, da história da igreja cristã. Então, vai terminar a era da igreja, terminando a era da igreja, né? Vem então o milênio, né? Que será uma época de paz e abundância promovida pelos
esforços evangelísticos da igreja. Como assim? Como a igreja tem o papel, a missão, a obrigação de evangelizar o mundo, né? Quando o evangelho chegar até a última criatura, e essa última criatura receber o evangelho, o mundo todo estará cristianizado, e por isso será um mundo melhor, um mundo maravilhoso, e nesse tempo em que a última criatura recebeu o evangelho, Jesus se manifestará. Tá? Essa posição do pós-milenismo, né? Então, haverá uma ressurreição generalizada, né, quando chegar a esse ponto, né? Então, todo mundo foi evangelizado, até lá no norte da Indonésia, todo mundo foi evangelizado, e aí então o mundo todo vai melhorar, porque todo mundo foi cristianizado, e aí Jesus vai se manifestar, vai ter uma ressurreição dos mortos, né? Generalizado, todo mundo vai ser ressuscitado, né? Aí terá o juízo, né? O julgamento, né? O trono branco, os bons e os maus, né? Como nós sabemos, né? E aí começa a eternidade, tá? Então, basicamente, essa é a posição pós-milenista, tá? Esse período de 1000 anos para o pós-milenista pode ser um período longo ou um período literal de 1000 anos, ou seja, 1000 vezes 365 dias, mas corresponde à última etapa da história da igreja, tá? Os esforços da igreja na evangelização, missões mundiais, etc, 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 fará com que todo mundo seja cristianizado e vai preparar, então, a volta de Jesus. Jesus voltando, ressurreição, e depois juízo e eternidade, né? Então, como é que eles interpretam o milenismo para os pós, né? Então, a interpretação é muito espiritualizada para os pós-milenistas, né? Apocalipse 20, portanto, será cumprido aqui na Terra, tá? E exatamente porque está voltado para a evangelização. Então, esses 1000 anos, os últimos períodos da igreja, tudo ocorrerá aqui na Terra, a ressurreição aqui na Terra, mas aí depois haverá no trono branco, haverá uma outra dimensão onde Deus vai determinar a eternidade. Qual é o problema do pós-milenismo? O problema do pós-milenismo, porque ele é muito otimista. Tá? Ele está dizendo assim, olha, quando a última criatura for evangelizada, Cristo vai voltar. E vai voltar porque o mundo vai estar melhor, né? O mundo vai estar cristianizado, e como o evangelho vai estar no coração de todo mundo, então vai ser um momento de paz, de prosperidade, né, na volta de Jesus. Ocorre que nós estamos percebendo que as coisas estão piorando e não melhorando, né? As evidências que nós encontramos hoje é que há uma piora e não uma melhora. E que, embora, né, tenhamos progresso nas missões, evangelizando países, isso não significa que tais países que estão sendo alcançados pelo evangelho estejam melhorando. Tá certo? Então, o que ocorre na crítica ao pós-milenismo? A crítica é que não há melhora, muito pelo contrário, há piora, né? E até porque vai de encontro ou contra aquilo que Jesus disse a respeito do que vai acontecer nos fins dos tempos em Mateus capítulo 24, quando ele diz que haverá guerras e rumores de guerra, pestes, fomes, terremotos, e isso tudo ainda não seria o fim, mas seria o princípio das dores. Então, vejam, né? Mas tem evidências, referências bíblicas para o pós-milenio? Tem, né? Para o pós-milenio tem, né? A Bíblia mesmo diz que nós temos que pregar até a última criatura. Então, quando a última criatura for alcançada com a pregação do evangelho, então virá o fim.
Então tem. Então eles não estão trazendo isso do nada, né? Mas eles estão colocando exatamente uma interpretação muito espiritualizada sobre essa questão do milênio e a volta de Jesus. Então lembre-se, o milênio, o milenismo, o movimento milenista está sempre ligado à volta de Jesus. Para o pós-milenista, Jesus voltará depois desse período de 1000 anos, sejam eles literais, 1000 vezes 365, ou não, ou simbólicos, um longo período. Para eles, 1000 anos representa o último período da história da igreja. Ok? Colocação? Pergunta? Vamos ter bastante. O Daniel tá doido para falar lá, ó. Ele gosta de escatologia. Olha lá, Daniel. Ele não tá olhando. Você colocou ele na fogueira. Não tem nada para pagar não, pastor. Tá tudo certo. Você colocou ele na fogueira, né? Tá bom. É. Depois ele desconta. Se eu sogro mesmo, ele vai descontar em você. É. Gente, nós vamos parar por aqui, tá? Foi introdução, né? Nós temos outras duas posições. A posição pré-milenista, ou seja, antes do milênio. Então, Jesus volta antes do milênio. E a posição amilenista. A significa não. Então, não, é a posição que diz que não há um milênio de 1000 anos literais. Tá? Então, nós colocamos só o pós-milenismo. Então, ainda tem o amilenismo e o pré-milenismo. Tá? Tem outros temas que nós vamos tratar também. Mas por aqui fica como introdução à doutrina das últimas coisas. Tudo bem? Ok? Então, nós vamos... A proposta para encerrarmos a aula? A proposta? Apoio? Proponho. Pastor, Sim. por mim pode seguir o dia inteiro, cara. Eu tirei o dia livre aí, a gente pode continuar. Muito bem. Então, deixa eu ver quem é que está aqui para fazer a nossa oração final. Marcos Buch, pode fazer essa oração final, Marcos? Deus te abençoe. Então, com a oração do Marcos Buch, estaremos... O Ed também está aí. Muito bem, Deus abençoe. Espero que estejam entendendo, viu? Que agora a coisa vai pegar, tá bom? Então, Marcos vai orar para a gente. Pode orar, Marcos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui reunidos ouvindo os teus ensinamentos, ó Pai. Sim, Deus. Muito obrigado, ó Pai, por este grupo, ó Pai, que se dispôs a ouvir mais de Ti, Senhor. Obrigado também ao pastor Kenji, Senhor, que está aqui para nos ensinar cada vez mais da sua palavra, Senhor. Amém. Abençoa-nos agora, Senhor, para que tenhamos um dia feliz e abençoado, Senhor, abaixo de Tuas asas, Senhor. Amém. Continua nos abençoando nesse final de semana, para que possamos amanhã ouvir-nos mais de Ti no Seu culto e podermos Amém. louvar e agradecer, Senhor. Amém, É isso que Senhor te Jesus. pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Sabem que nós não temos mensalidade, né? Mas uma oferta voluntária de qualquer valor, né? Para o nosso ministério Nenex. Se você também não puder, não tem problema, não há nenhuma dificuldade, mantenha-se estudando conosco, tá bom? Ok, Deus abençoe a todos.